Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 17 do livro da sabedoria. Eu disse para você que nós estamos na terceira parte do livro, e essa terceira parte do livro, ela faz uma reflexão sobre o Êxodo. E nesses últimos capítulos, 16, 17, 18, 19, nós vamos ter uma reinterpretação de algumas pragas. Explico para você. Hoje, no capítulo 17, nós vamos ter toda uma explicação da praga das trevas, das pragas das trevas, né? E aí você vai perceber que no capítulo 18 nós teremos uma descrição completa sobre a coluna de fogo, sempre colocando, essa reinterpretação que eu digo, sempre colocando as pragas em contraposição com aquilo que Deus faz pelo seu povo. Então, se para os egípcios foi mandado uma praga que escureceu todo o tempo, as pessoas não conseguiam enxergar a luz e por isso se machucavam, e por isso até morriam. Em contrapartida, foi dada uma coluna de fogo para o povo no deserto que fazia com que esse povo caminhasse. Olha que interessante. Então hoje, capítulo 17, a praga das trevas. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, dá um like no vídeo. Dê um like? Dá like aqui agora. Isso. E agora você se inscreva no canal, se já se inscreveu, muito obrigado. E continua com aquele desafio. Me arrume 2 pessoas para se inscrever no canal. Vai lá e fala com um parente, com um amigo, com alguém, fala, se inscreva no canal, para a gente ler a Bíblia junto, ler, aprofundar a Bíblia. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 17, a praga das trevas. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios, prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de ter imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles e taciturnos espectros de lúgubre aspectos lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar. E a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar esta noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria a que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punha-nos fora de si e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual nada podia escapar, porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é medrosa e, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior. Pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão, porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades, impotente, dormiam no mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía
sem força, ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho, uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos, dos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror, enquanto o mundo inteiro era iluminado de uma brilhante luz e sem obstáculo se entregava às suas ocupações, somente eles se estendiam uma pesada noite, imagem de trevas que mais tarde os deviam acolher e eram para si mesmo um peso mais insuportável que esta escuridão. Muito bem, nós vimos aqui uma linda, mas uma linda reflexão sobre as trevas. É interessante. É importante lembrar que as trevas, ela tem uma simbologia muito forte na Bíblia, na liturgia e até hoje no cristianismo. Trevas que se opõem à luz. Luz da honestidade, da graça, do amor, da vida, da ressurreição. Trevas do pecado, trevas do erro, trevas daquilo que é ilícito, né? Então, aqui nós tivemos uma reflexão lembrando que uma das 10 pragas foi justamente as trevas que dominou os egípcios. E o texto vem trazendo o relato que já foi lido em Números e também em Êxodo. As trevas eram tantas, que não adiantava fazer fogo para alumiar, que não conseguiam. As trevas eram tantas que elas traziam o terror e o medo de ouvir os animais, de ouvir até os pássaros, porque na escuridão você não sabia o que podia acontecer com você. Então, essas trevas que dominaram todos os egípcios, não dominou os outros povos, lembrando que era por causa da maldade dos egípcios, por causa do pecado dos egípcios em relação ao povo de Deus, que eles estavam sofrendo o castigo das trevas. Mas nós podemos também, a partir dessa reflexão, ver as trevas não somente como as trevas como privação da luz física, mas as trevas que viviam aquele povo egípcio, as trevas de não conhecer o Deus verdadeiro, a escuridão de não ver a luz que vem de Deus, a escuridão de andarem errantes nas suas religiões, a escuridão de prestar culto a ídolos, a animais e a astros, ou seja, essa escuridão da alma era terrível, tão terrível que ela ficou-se representada por essa escuridão que tomou conta do povo egípcio durante aquela praga das trevas. Olha que interessante, eu disse para você, no capítulo 18, capítulo seguinte, nós vamos ter uma reflexão sobre a luz, sobre a coluna de fogo, a luz que é Deus, que é de Deus e que ilumina o seu povo. Então, muito bem, quem se afasta de Deus, quem está longe da luz, está nas trevas. Quem está junto de Deus, quem decide por Deus, está na luz. É muito bonita essa simbologia, porque a igreja até hoje usa essa simbologia. Quando você participa do Sábado Santo, na celebração da Páscoa, a igreja está toda na escuridão, né? Lá fora da igreja, o padre vai acender o fogo novo, um fogo novo, que não é um fogo feito com isqueiro, é um fogo feito por pedra, né? De maneira natural, né? Acende o fogo novo e acende o círio pascal. O círio pascal lembra a coluna luminosa que atravessou o deserto, portanto lembra a presença de Deus.
e, portanto, lembra Jesus ressuscitado. Ele entra na igreja no sábado santo e a igreja está toda na escuridão, lembrando as trevas, que é a oposição da luz e da graça de Deus, lembrando as trevas do pecado e as trevas até que tomou conta dos egípcios. Quando entra na igreja, à medida que a luz vai entrando, as velas vão acendendo e proclamada a Páscoa, toda a luz volta. Por quê? Porque as trevas, que é o lugar do erro e do pecado, ela é vencida pela luz que vem de Deus. Tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu pegar alguns versículos só para a gente lembrar aqui. Ó. Então, lembrando a você, capítulo 17, uma reflexão sobre as trevas, a praga das trevas. O próximo capítulo 18, é uma reflexão sobre a luz, a coluna de luz que iluminava o povo no deserto. Versículo 2, no versículo 2 deixa bem claro aqui, ó. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, ou seja, os egípcios, pensou que podiam oprimir os hebreus, os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam enterrados em suas casas, tentando escapar à vossa incessante violência. Ou seja, eles já viviam nas trevas, porque não enxergaram o Deus verdadeiro. Já viviam nas trevas, porque oprimiam o povo. Então eles foram privados da luz, né, através dessa praga das trevas. Tem uma coisa interessante aqui. Diz o relato da praga das trevas que nenhuma luz conseguia iluminar aquela escuridão, né? E aqui, o versículo 7 traz uma coisa interessante. A arte dos mágicos se mostrou ilusória. A esta sabedoria a que eles pretendiam, evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Os egípcios tinham muitos mágicos, faziam mágicas. Não mágica de magia, coisa, era truques, como hoje, os prestidigitadores. Truques. E aí, tanto é que você lembra que quando Deus realiza o milagre de transformar o bastão, o cajado de Moisés numa serpente, eles também fazem um truque que faz a mesma coisa. Aqui, deixa eu só explicar para vocês, por isso que é bom a gente conhecer história e tal. Um dos truques que os egípcios faziam, uma das mágicas que o Egito fazia, era fazer com que a madeira pegasse fogo sozinha, né? Um tipo de uma autocombustão. Eles usavam alguns elementos químicos lá e na frente das pessoas a madeira pegava fogo. Autocombustão da madeira. Então, mas era um truque, uma mágica, e deixava todo mundo perplexo, né? Como aconteceu aqui com os índios, né? Os indígenas e o Anhanguera. Anhanguera, né? Ele pega, é um bandeirante, né? Para dominar os índios, ele pega cachaça, né? Joga assim e fala, eu posso botar fogo na água de vocês, e joga fogo na cachaça, ela pega fogo, né? Então era como se diz, um truque. E aqui diz que nem os truques e as magias dos egípcios conseguiam fazer uma luz brilhar naquela escuridão. No versículo 8 ainda fala, e os mágicos foram ridicularizados. 8. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Ou seja, os mágicos tentavam fazer as suas magias lá, tentando vencer as trevas, e eram ridicularizados porque eles não conseguiam fazer nada. E para terminar, aqui existe uma compreensão muito interessante. Por que? Vou te explicar. Porque é a primeira vez que a Bíblia dá sinal e faz uma menção sobre a consciência do pecado e ter a consciência como um juiz interior. Geralmente, só para você entender, o que conduzia, né, o certo e o errado era o que estava na lei. Então a pessoa, a Bíblia não trazia essa noção da consciência, de que eu tenho um juiz aqui dentro na minha consciência que me diz o que é certo e o que é errado. Não.
Sempre você se pautava por aquilo que estava na lei. Fiz algo, está na lei? Não está na lei. Cumpri a lei? Não cumpri a lei? Então isso era o certo ou errado. Fiz um gesto, ou tive uma atitude. Ela é certa ou ela é errada? Vamos procurar na lei. Procurar na lei. Ah, não, a sua atitude pela lei é certa. Ok. Ah, não, a sua atitude pela lei é errada. Errada. Não se tinha noção dessa consciência que nós temos, que é a voz de Deus falando ao nosso coração e a gente trazendo aqui dentro um juízo interior. Agora, é a primeira vez que a Bíblia fala sobre essa noção de consciência. Olhem que interessante. Olhem que interessante. Pois o temor, o medo, não é outra coisa que a privação dos socorros trazido pela reflexão. Aqui a gente poderia mudar essa palavra pela consciência. Então, pela primeira vez, a Bíblia fala sobre a consciência que se tem da culpa, a consciência que se tem do castigo que deve receber. Gente, isso é importantíssimo no nosso estudo bíblico, né? Porque até então, o que é certo e o que é errado? Aquilo que está escrito na Bíblia. Mas a consciência, e hoje nós sabemos pela nossa compreensão cristã, ela deve ser levada em conta. Por quê? Deixa eu te explicar. Nós temos duas leis que regem a nossa vida. A lei natural, que foi a lei que Deus colocou aqui dentro, que faz com que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Todo mundo. Mesmo se uma pessoa não tiver tido nenhum contato com Bíblia, com religião, com nada, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha tido contato com nada, ela tem ali dentro uma lei natural. Ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. E nós temos a outra lei, chamada lei revelada, que é aqui, ó, a lei que está aqui. Até então, aquele povo tinha noção de lei somente da revelada. Por quê? É o sol que revelou. Então, como você sabia que estava certo ou que estava errado? Procurando na lei. Se a lei tivesse dito que estava certo, ok. Se estava dito que estava errado, castigo. Agora a gente passa a ter noção da consciência, que pode nos acusar se estamos errados e pode, então, conduzir o nosso proceder. Olha que interessante isso. Isso é uma mudança muito, muito grande, muito grande. A consciência da culpa, né? Até então, quem nos culpava era o que estava escrito na lei. Se estava escrito na lei, você é culpado? Ah, ok. Agora não. Agora nós temos aqui a consciência da culpa. É a primeira menção da Bíblia sobre a consciência como juiz interior. Então, a gente deve levar em conta não só a lei revelada, mas a gente deve levar em conta também a nossa consciência como juiz interior. Isso é muito, muito importante. Vamos lá, gente. Vamos aprofundando no nosso estudo. Eu convido você para que depois a gente leia o capítulo 18 e perceba, se há trevas que nos afastam de Deus, há luz que nos aproxima dele. Et crucem Domini, fugit partes adversas. Vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.